Boa noite. Olá, meus queridos amigos. Olá para todos vocês que nos acompanham aqui no Conhecendo o Espiritismo e nesta noite estudando o Evangelho segundo o Espiritismo no Rosas do Evangelho. Você já sabe que nós temos toda segunda-feira um encontro, uma live aqui no Instagram. Então, para vocês que mais uma vez estão conosco, que nos acompanham, que nos auxiliam, que participam de forma tão ativa do nosso estudo, eu só tenho a agradecer e dar a todos as boas-vindas. Corações queridos, meus amigos Soraya, Gabriela, Aimós chegando, Jaci Pinheiro, tudo bem? Driele, Jonas, Isa, oi Mei, minha querida, tudo bem? Como é que vocês estão, meus amores? Espero que vocês tenham passado a semana passada bem, o fim de semana também de forma positiva, com pensamentos elevados, porque nós sabemos que o dia a dia da vida é sempre um desafio para todos nós. Mas nós estamos aqui sempre estudando, refletindo sobre o Evangelho para que nós possamos absorver um pouquinho das luzes da misericórdia do Mestre e viver melhor. Tudo bem, Débora, minha querida, Giovana, Regis, Caroline, Ale Souza, tudo bom? Fê Maciel, oi Mélia, minha querida amiga, tudo bem? Estênio chegando. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. E aqui no Rosas do Evangelho, no dia de hoje, nós vamos dar, na realidade, continuidade ao estudo do capítulo 18. Vamos finalizar o capítulo 18 no dia de hoje. O capítulo 18 é muitos os chamados e poucos os escolhidos. E os itens que nós vamos estudar são: dar-se-á aquele que tem, e reconhece-se o cristão pelas suas obras. Olha a Mei aqui dizendo que está bem, perguntando como que nós estamos. Que bom, Mei, que você está bem. Você sabe que você mora no meu coração e eu fico feliz quando você também está bem. E graças a Deus comigo também está tudo muito bem. Até porque se não estivesse, ficaria na noite de hoje. Porque estando com vocês, conversando, refletindo sobre o Evangelho, recebendo as bênçãos do Pai, quem não fica bem? Então, certamente, todos que aqui estiverem conosco vão sair desta noite, desse estudo, muito melhores. Ok, meus amores? Então, vamos fazer a nossa prece. Vocês sabem que nós sempre procuramos iniciar e finalizar com uma oração, oportunidade que nós nos conectamos um pouquinho mais com a espiritualidade amiga que já está presente aqui e com vocês também. Olha, mais alguns corações em família oficial: Shirley, Wagner, tudo bem? Oliveira de Araújo, Despachante Bittencourt, tudo bem, meus queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Então, vamos fazer a nossa prece para que possamos iniciar? Então, elevando mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai querido, sempre com muita gratidão pela oportunidade deste estudo. Como é bom, Mestre, contar com a tua companhia, da espiritualidade amiga, que se faz presente junto a cada um de nós, teus filhos queridos. Que na noite de hoje, mais uma vez, possamos absorver ao máximo as tuas orientações, os teus ensinamentos, que com certeza são luzes para os nossos corações, um bálsamo para as nossas vidas. Então, Mestre, nos envolva, fica conosco em mais esta noite, que assim seja. Vamos lá então, meus amores, olha, dando um alôzinho aqui para Valga Geu, B. Batista, Luiz, Francisca, tudo bem? Aqui, Nooutotu, é isso? Nooututu, não sei se é muito isso. Glendinha chegando, Dadá chegando, tudo bem? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Então, para você que está chegando agora, nós estamos iniciando o nosso estudo dos itens. Dar-se-á aquele que tem
E reconhece-se o cristão pelas suas obras. Capítulo 18, muitos os chamados e pouco os escolhidos. Aqui a Anaísa diz, será coincidência? Hoje minha explicação do Evangelho foi reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Lindo, com certeza não há coincidência aqui na Terra, na verdade não há o acaso. Então, certamente, esse é o tema que todos nós precisamos estudar, precisamos refletir, precisamos realmente internalizar em nossas vidas, ok? Então, meus queridos, eu vou fazer a leitura, tá bom? Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, acompanha aí, é o item 13 do capítulo 18. Eu vou ler, aqui começa com uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14. Então, nós vamos ler essa passagem e nós vamos explicando, ok? Então, vamos lá. Dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram, por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse, é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles, quando disse, escutarei com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Tem muitas informações, todos que estão entrando agora sejam bem-vindos, Eline, Meire, Osana, Eline, tudo bom? Soraya Martins, John, sejam bem-vindos. Vamos refletir então sobre essa passagem? O que será que vocês entendem quando Jesus diz aqui, para todo aquele que já tem, se lhe dará ainda e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Essa passagem aqui, esse pedacinho da passagem, é normalmente, digamos assim, a passagem, o períodozinho, a partezinha que as pessoas normalmente têm mais dificuldades de compreender as palavras, né? O sentido das palavras de Jesus nesse momento. Então eu queria ouvi-los um pouquinho para saber mais ou menos o que vocês pensam antes de esclarecer. Enquanto vocês estão colocando na visão de vocês o que significa, tá? Dar-se-á aquele que tem e se tirará daquele que não tem, eu vou falando aqui o início da parábola, tá bom? Deixa eu só olhar aqui os mentores de luz, de saúde espiritual, a minha mãe. Ela é médium. Que assim seja. Eline, querida. Boa noite, Meg. Tudo bom? Bom vê-la aqui, minha querida. Aqui, Osana, saúdo vocês com a paz de Jesus. Boa noite, meus queridos. Que bom. Paz para todos nós. Então, vejam bem. Primeira coisa aqui nessa parábola foi que os discípulos perguntaram por que ele falava por parábolas. Nós sabemos disso. É, na realidade, uma linguagem comum e usual do mestre. E a resposta dele é, porque lhes falaste por parábolas, ele diz, porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para eles não lhes foi dado. O que ele quis dizer com isso? Na verdade, ele disse o seguinte, para vocês, discípulos, que conhecem as verdades do Pai, as verdades do Evangelho, que conhecem, digamos assim, e têm condições de compreender melhor os ensinamentos, não haveria necessidade de eu falar por parábolas, como ele muitas vezes não falou. Se vocês tiverem, por exemplo, a oportunidade de ler o livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, vocês vão ver que ali Jesus... Humberto de Campos recolhe 30 passagens do mestre, onde ele, na realidade, conversa com os discípulos, explica
aos discípulos muitas orientações, muitos ensinamentos, e ele fala realmente com a linguagem nossa, do dia a dia. Ele não fala necessariamente por parábolas. Então nós percebemos que Jesus, quando falava com os discípulos, ele podia utilizar um outro linguajar. Mas com o restante da humanidade, ainda, como ele diz aqui, não tinha o conhecimento das verdades espirituais, não tinham o pleno conhecimento das leis de Deus, da justiça divina, ele não tinha condições, digamos assim, de trazer a verdade de forma tão clara. A luz que ele já podia levar aos discípulos, ele precisou dosar ao restante da humanidade. Porque se ele trouxesse a verdade, que é a luz do seu evangelho, da mesma forma, a humanidade ficaria, digamos assim, ofuscada. Então, quando ele falava por parábolas, ele dizia toda a mensagem, mas a humanidade só ia decifrando as parábolas à medida que a maturidade se ampliava. Então, no momento que ele disse ou dizia as parábolas, o entendimento ainda era muito pequeno daquela parábola, mas algo já se conseguia absorver das suas palavras. Mas muita coisa ficava sem entendimento. Até hoje, como eu falei aqui, há pessoas que ainda têm dificuldade de interpretar. Olha a Débora colocando, acho difícil interpretar as parábolas. E é. Porque Jesus quis falar difícil? Não. Porque por conta da nossa imperfeição espiritual, nós temos dificuldade de alcançar o seu raciocínio. Mas ele deixou tudo lá, escrito. Então, à medida que nós vamos evoluindo e adquirindo mais maturidade, vamos conseguindo compreender o alcance das suas palavras. Então, era por isso, na realidade, que ele falava não de forma tão clara e direta. Ele falava por parábolas para o resto da humanidade. Mas para os discípulos, como eu falei, ele tinha condições de falar mais abertamente, ok? Aí, eu perguntei para vocês, o que na opinião... na análise de vocês, o que significa quando ele disse aqui, porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda e estará na abundância, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Então vamos, como vocês assim não trouxeram, a Débora colocou que acha difícil, e realmente é um pouquinho, mas com a explicação nós vamos entender, tá bom? Então eu vou explicar para vocês. Quando ele diz, todo aquele que tem, se lhe dará ainda e estará na abundância, ponto. Vamos explicar por aí. Vejam, o que ele quer dizer todo aquele que tem? Todo aquele que tem, o próprio Evangelho nos diz, aquele que possui o conhecimento das palavras do Pai, aquele que possui o conhecimento das verdades do Evangelho. Mas não apenas, queridos amigos, o conhecimento intelectual, mas aquele que faz. Pronto, a Débora colocou, quem faz terá mais. Óbvio, é exatamente isso que Jesus quer nos mostrar. Aqueles que têm o entendimento e aplicam o seu entendimento, adquirem perante o Pai créditos para continuarem recebendo e vão adquirir em abundância. Por quê? Porque simplesmente Jesus prestigia um em detrimento de outros? Claro que não. Mas Jesus reconhece o merecimento dos seus filhos, aqueles que fizeram por merecer, aqueles que aprenderam com as suas verdades e aqueles que as colocam em prática, não são merecedores de ter mais? Com certeza. E esse mais envolve mais felicidade, mais entendimento, mais paz no coração, mais responsabilidade também perante a obra da criação, porque quanto mais responsabilidade, quanto mais competência e capacidade eu demonstro, mais o Pai confia a mim novas missões, às vezes missões mais difíceis, de maior responsabilidade, mas ele sabe que aquele filho está mostrando um retorno e pode, portanto, ser, digamos assim, abençoado com mais abundância, de todas as formas. A May diz aqui, verdade, até hoje existem pessoas que não entendem
e levam tudo como está exatamente escrito pelos discípulos, ao pé da letra. E não pode, nós não devemos realmente interpretar as parábolas ao pé da letra. Não era esse o objetivo de Jesus. Precisamos ver o sentido amplo delas. A Shirley diz que está gostando do nosso canal e aprendendo muito. Muito obrigada, Shirley. O objetivo do nosso canal realmente é o estudo e a instrução sobre a doutrina espírita, tá bom? Então, o próprio Evangelho nos diz que é isso que o mestre quis falar. Então, no item 15, quem tiver aí o Evangelho, acompanhe. Ele diz o seguinte: aquele que recebeu, ele está explicando o que significa essa partezinha. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Esse possuir é o conhecimento e a aplicação. Não a recebeu, senão porque tentou dela se tornar digno. Fez por merecer. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Então, realmente, é aquilo que nós imaginávamos. O Evangelho aqui é luz, é a verdade. E quando nós a conhecemos, o conhecemos e o praticamos, isso é um comportamento agradável a Deus. E Ele vai, com certeza, proporcionar a nós, nos proporcionar melhoras progressivas em função da nossa postura e da nossa atitude, das nossas atitudes. A Débora nos diz, às vezes sabem o Evangelho, mas não tomam atitudes. Exatamente, minha querida, não basta o saber. Até porque, olhem o título do nosso capítulo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, quando nós formos examinar o reconhece-se o cristão pelas suas obras, vamos destacar exatamente o que a Débora nos trouxe agora. Não bastam as palavras, não basta o conhecimento, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. Muitos os chamados, mas porque poucos serão escolhidos? Porque só os que verdadeiramente colocam em prática, vivenciam as orientações e as leis de Deus, serão escolhidos. A Soraya coloca abundância de sabedoria. Exatamente, abundância de sabedoria e vivência, acima de tudo, certo? Então vamos agora para o outro itemzinho. Já entendemos o que Jesus nos quis dizer com dar-se-á aquele que tem e terá em abundância. Aqui a Nailza diz, na verdade, antes de sermos espíritas, somos cristãos. Exatamente, Nailza, todos nós temos que ter essa consciência. Somos, na verdade, todos cristãos, irmãos uns dos outros, e vivenciar e ter essa certeza em nossos corações. Então, o que ele quer dizer aqui? Agora vamos para outra partezinha da sua passagem. Mas, para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Aqui, para algumas pessoas, parece que Jesus estaria sendo contraditório ou até mesmo pouco caridoso. Por quê? Para aqueles que não têm, se lhe tirará mesmo o que tem, é como se dissesse, se eu nada tiver, continuarei sem nada. E se eu tiver pouco, ainda perderei este pouco? Mas por quê? Porque Deus, na realidade, na sua sabedoria, no seu amor, na sua misericórdia, tiraria de seus filhos o pouco que eles têm. Agora vamos lá fazer a interpretação. Primeira coisa, todas as conquistas do Espírito, prestem atenção, todas as conquistas do Espírito, todas as virtudes morais, todos os tesouros morais verdadeiramente adquiridos pelo Espírito, isso ninguém perde, porque isso é conquista minha, do meu espírito, Evelyn. Não é uma conquista temporária, não é uma conquista material, não é uma conquista que eu tenho enquanto eu estou aqui
e depois eu perco. Não é isso. Os valores morais e as riquezas morais são eternos e conquistas nossas. Nós não perderemos isso. O que Jesus quis nos mostrar com essa passagem? Ele quer dizer o seguinte: enquanto nós estamos na Terra, encarnados, e mesmo no plano espiritual, no estado de erraticidade, nós, digamos assim, somos abençoados com determinadas tarefas, com determinadas missões. Todos nós, do menor ao maior, do mais imperfeito ao mais puro, tem missão a cumprir. Quando nós aqui estamos na Terra, mesmo nós muitas vezes nos achando incapazes de fazer qualquer coisa, nós temos uma missão. Não viemos à Terra à toa. Deus nos permitiu aqui estar para também contribuir na obra da sua criação. Então todos nós temos missões e tarefas a cumprir. Só que, olha aqui, a Débora coloca os valores das coisas no mundo material, ela está querendo colocar, são empréstimos de Deus, principalmente no tocante aos bens materiais, e de fato, não nos pertencem. Podem ser retirados caso nós não saibamos bem utilizá-los. Então vejam bem. Oi Bruninha, tudo bem minha querida? Boa noite. Então, se eu recebo uma missão, seja na Terra como encarnada, ou seja, desencarnada na erraticidade, eu tenho uma responsabilidade. Se Deus observa que eu não cumpro com os meus compromissos, Ele vai me dar novas responsabilidades daquelas do mesmo tamanho? Não vai. Por quê? Porque Ele percebe que eu falhei. Eu terei novas oportunidades no futuro? Terei. Mas se eu mostrar empenho, se eu mostrar esforço, se eu mostrar que eu me modifiquei, que eu não sou mais a mesma pessoa, que não cumpre aquilo que se compromete. Então, se porventura eu tenho na Terra, aqui, por exemplo, como a Débora falou, recursos materiais, e eu não utilizo esses bens em prol da humanidade apenas para mim mesma, ora, numa próxima reencarnação, Deus vai me tirar aqueles bens materiais. Ele vai dizer, tu não soubeste valorizar os bens que eu te emprestei. Tu deverias ter trabalhado pelo crescimento do teu próximo e não de forma egoísta. Então, numa próxima reencarnação, tu vais provavelmente passar pela pobreza, para que tu possas valorizar, aprender a valorizar os bens terrenos e assim bem utilizá-los. E com isso, é tudo na vida. Podem ser bens materiais, pode ser a nossa inteligência, pode ser a nossa palavra. Eu utilizo a minha palavra, o meu verbo, para construir ou para destruir as pessoas. As minhas habilidades, seja na música, seja nas artes, eu utilizo para quê? Tudo isso, queridos amigos, são oportunidades que Deus nos dá. E se eu não souber utilizá-las, com certeza eu vou perder. Então, o mestre, ele diz aqui, o que ele diz? Para aquele que não tem. O que não tem? Não tem o entendimento da verdade, não tem o conhecimento das leis. É como ele disse, veem, escutam, mas não veem verdadeiramente, não escutam verdadeiramente. Por quê? Porque nós só vemos e só escutamos quando internalizamos aquilo. De nada adianta entrar por aqui, mas não vir para o meu coração. Não adianta nada. Então ele diz, essas pessoas que não têm são essas que escutam, mas não escutam verdadeiramente, que olham, mas não veem o conteúdo das verdades. Então, essas pessoas que verdadeiramente não absorvem, não internalizam, não assimilam as verdades do Evangelho, elas vão perder, certamente, os empréstimos dados pelo Pai, até que eles se modifiquem, até que eles despertem para o Pai e procurem realmente vivenciar o Evangelho. Aqui o Denis coloca, estou acompanhando as mensagens do Livro dos Espíritos e o capítulo 10 fala disso. É verdade, Denis. Denis está comentando aqui sobre o Pétalas do Espiritismo, que nós
realmente, diariamente, encaminhamos para uma lista de WhatsApp estudos diários de cada uma das perguntinhas do livro dos Espíritos. E vamos comentando, vamos discutindo, refletindo sobre cada uma das perguntas. E é realmente um aprendizado maravilhoso, onde nós temos a condição de entender melhor as orientações e os ensinos dos Espíritos. A Débora nos diz, e nossas atitudes são nossas, então essa evolução moral, isso ficará para sempre. Exatamente, ela está colocando o quê? Que todas as conquistas morais são nossas e, portanto, nós jamais as perderemos. Muito bem, Débora, reforçou o nosso entendimento do Evangelho. A Meg coloca, tudo é um empréstimo, até mesmo o nosso corpo. Excelente a tua colocação, Meg, porque o nosso corpo também é um empréstimo e nós precisamos cuidar tanto moralmente quanto fisicamente do nosso corpo. Porque, igualmente, há pessoas que não cuidam adequadamente do seu corpo, o maceram de alguma forma, por um extremo ou outro, e também precisaremos prestar contas dessa utilidade. Então, lembremos que, em resumo, se eu não souber valorizar os bens, os tesouros, os empréstimos que Deus me dá, eu posso perdê-los numa próxima reencarnação e até mesmo no plano espiritual, ao retornar à casa, à pátria espiritual. Muitos espíritos, quando chegam no plano espiritual após o desencarne, se veem realmente sem os seus valores, sem os seus amores, quando, de alguma forma, não bem valorizaram e não bem os utilizaram, tá? Então, a perda não é só numa próxima reencarnação, mas também na erraticidade. Aqui o Carlos pergunta, pode acontecer dos espíritos comunicar que quando determinada situação acontecer, haverá o desencarne de um ente querido? Carlos, pode sim, isso aí já é um item mais direcionado à mediunidade, tá bom? Mas isso é uma mediunidade de presciência ou de pressentimentos, tá? E isso pode sim acontecer e faz parte dos vários tipos de mediunidade que existem na Terra. Apenas lembrando que não vou ficar nessa temática porque não é o objetivo do nosso estudo, tá bom, Carlos? Mas lembrando que as previsões, elas nem sempre se realizam. As previsões, elas podem se realizar, sim, é uma possibilidade. Elas podem ser um aviso, no sentido de que se a pessoa não tomar cuidado, não tomar determinadas atitudes, digamos assim, aquele fato, aquela previsão pode acontecer. Então, as previsões, elas podem vir para elas não se realizarem, com o objetivo de serem alertas, e elas podem também ser provações, no sentido de que as previsões são vistas, mas elas não vão acontecer. E é exatamente para ver como a pessoa que recebeu aquela previsão se comporta diante da sua não realização. Se ela se revolta, se ela se resigna, se ela entende, se ela aprende. Então, as previsões podem ser também provações, ok? Osana diz, e graças a Deus por essas oportunidades que Ele nos dá para melhorarmos. Graças a Deus também, realmente, Osana. A Nailza diz, André Luiz disse, mesmo que sua missão seja pequena, faça. Você dirá, está feito. As pessoas querem fazer grandes obras, mas precisamos começar do primeiro passo. Exatamente. Muito importante e oportuna a colocação da Nailza. Por quê? É muito mais agradável a Deus aquela pessoa que cumpre a sua pequena missão do que aquele espírito que recebeu uma missão de maior responsabilidade e faliu. Quem é que vai chegar perante o Pai como tendo, digamos assim, como uma pessoa vitoriosa? Aquele que estava com uma missão pequena. Então a questão toda não é se a missão é grande ou se a missão é pequena, mas sim se eu cumpro a missão. Porque se eu não cumprir, não importa se ela é pequena ou grande, eu fali, tá bom? Vamos lá então.
aqui a Geórgia diz: o nosso envoltório corporal não é nosso, porque a morte nos despoja dele. Muito bem, exatamente. Também é o empréstimo e precisamos dele bem cuidar. Ok? Vamos lá, que a Meg coloca: o mundo carnal é uma escola onde levamos para o mundo espiritual as nossas melhores atividades e que possamos realmente ter excelentes atividades para esse aprendizado, ok? Denis coloca: a forma como é falando aqui do curso, no canal que nós temos aqui vários cursos à disposição, comentaram aqui sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, que nós estamos realmente procurando sempre disponibilizar conteúdos instrutivos para todos vocês, porque o conhecimento da doutrina liberta, então precisamos estudá-la, ok? Meus amores, então vamos continuar aqui no nosso estudo. Aí ele diz então: por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Foi o que nós colocamos aqui. E olhem, o Evangelho vai exatamente também, tem aqui no parágrafo, no item 15, explicar o que significa também esse: tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Então ele diz: tomai isto como uma oposição figurada, mais uma vez mostrando que precisamos buscar a interpretação por trás da letra, da norma, da passagem, não ipsilíteres o que está escrito aqui. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Óbvio, o bem que está feito, está feito. As conquistas de cada um são eternas. Ele diz: homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito. Ouvi pela vossa alma e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que faz resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Aí prestem atenção agora, ele diz: não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Ora, se eu não soube fazer florescer, multiplicar, eu perco, mas eu perco, não é o Pai que me tira. Aí ele vai, no último parágrafo aqui desse item 15, ele vem nos dar um exemplo. E ele diz assim: ora, se alguém tem um campo de trabalho e não cultiva adequadamente as sementes que herda, deixando que o campo se cubra de ervas parasitas, aí seu pai vem e lhe retira o campo. Aí ele pergunta: a culpa é do pai? Ou a culpa é daquele filho que não soube fazer frutificar, não soube realmente desenvolver, utilizar aquele campo fértil e deixou que as ervas parasitas tomassem conta? Então nós precisamos deixar de colocar a responsabilidade no pai ou no outro e assumir a culpa que nos cabe. Porque é muito mais fácil eu transferir ao outro a responsabilidade pelos meus fracassos do que eu assumir a culpa. E por quê? Porque quando eu assumo, eu tenho também a responsabilidade de mudar. Quando eu assumo e eu compreendo que, na verdade, se eu tivesse agido diferente, o resultado seria outro, eu sei que eu preciso, a partir daquele momento, mudar de postura, ser uma pessoa melhor, aprender com os meus erros e crescer. Eu não posso continuar de braços cruzados, na mesmice, na preguiça, na ociosidade. Eu tenho que caminhar, ok? A Débora coloca: tudo nessa vida é merecimento, ou ação e reação. Somos nós os responsáveis. Perfeito. Lei de causa e efeito. Na verdade, é como nós sempre falamos aqui, eu posso plantar como eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio.
mas eu vou colher em função daquilo que eu plantei ou em função daquilo que eu não plantei, tá? Então, por isso, ele nos fala mais uma vez, ele diz, em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, em lugar de acusarmos o Pai, o Senhor, ele diz, acuse o verdadeiro autor das suas misérias, nós. Aí ele diz, e que então, arrependido e ativo, se lance a obra com coragem, ou seja, vamos buscar resgatar o tempo perdido, ok? Se lance a obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzirá 100 e um outro 1000. E ele vai finalizando o Espírito Amigo finaliza aqui nesse parágrafo dizendo, coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. É dizer, se nós, mais uma vez, nos colocarmos na condição de guerreiros, formos à luta, trabalhando, perseverando, crescendo e evoluindo, seremos aqueles merecedores de mais. Deus verá a nossa postura, Deus verá o nosso esforço, Deus verá as nossas conquistas, a nossa evolução e vai nos proporcionar mais, porque nós seremos merecedores de mais. Por outro lado, finalizando o nosso entendimento de hoje, se eu não valorizar os meus talentos, se eu não valorizar aquilo que Deus me proporciona e não der a eles uma boa utilidade, e aqui eu digo valores, tesouros, talentos morais, espirituais e materiais. Tudo aquilo que eu tenho é oportunidade de crescimento. Tenhamos olhos para ver. Precisamos perceber aquilo que nos circunda, que nos rodeia e bem aproveitá-los. Por isso ele também diz aqui, prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros. Lei de causa e efeito colocado aqui pela Meg. E ele diz, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem se lhe tirará mesmo o que tem. Aqui já no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Então, como a Débora coloca, estamos aqui para sermos úteis. Não podemos mais, digamos assim, desperdiçarmos essa oportunidade. Já fizemos isso inúmeras vezes em nossas reencarnações passadas. Vamos fazer isso de novo? Vamos perder a oportunidade de crescer de novo? Vamos escolher o caminho do erro de novo? Até quando nós vamos optar pelo erro? Até quando nós vamos virar as costas ao mestre e dizer, olha, pai, eu gosto dos teus ensinamentos, da tua lei, mas exige de mim muito esforço. Eu ainda não estou preparada. Eu prefiro realmente deixar para uma próxima existência. De novo? Não dá mais. Não dá mais. Nós, principalmente nós espíritas que já temos o conhecimento, não temos mais essa... Temos. Podemos fazer isso? Podemos. Mas não devemos mais fazer isso. Nós precisamos ser aqueles que trabalham ao lado do Pai, para que o seu evangelho se multiplique perante a humanidade, para que aqueles que não conhecem venham a conhecê-lo. Hoje o nosso trabalho é ajudar o próximo. E vou dizer mais, eu já estou adentrando no item que vem.
que diz: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Vejam bem, meus amores, nós estamos aqui, todos que estamos aqui ouvindo a live, queremos evoluir. Nós queremos crescer, nós queremos realmente sermos pessoas melhores. Mas nós precisamos lembrar que a nossa evolução nunca é individual. Em que sentido? Claro que o crescimento é de cada um, mas eu nunca vou conseguir crescer e evoluir esquecendo do meu próximo. Eu só vou conseguir evoluir, adquirir a evolução que nós tanto desejamos e queremos, se eu olhar o outro, se eu amar o outro, se eu me penalizar com a dor do outro, se eu me compadecer com o sofrimento do outro, se eu procurar amenizar o sofrimento do outro, se eu procurar também ajudá-lo a conhecer o Mestre como eu conheço. Não tem como nós evoluirmos de forma egoísta. Então, tenho que aprender, tenho que adquirir o conhecimento, tenho que ler, tenho que me instruir. Com certeza, mas não é o conhecimento que vai me levar para o Pai, que vai me garantir o reino de Deus, a felicidade, a paz. É a caridade. É através do outro que eu cresço. É só através do outro que eu apago o meu passado de erros e de sombras, as minhas chagas, as minhas sombras, tudo aquilo que ainda habita o meu coração e que faz com que ele ainda esteja enegrecido, só vai ser modificado através da caridade. E é por isso que nós precisamos sim estudar sempre, mas acima de tudo exemplificar, fazer o bem. A Nailza coloca: lindo, somos os jardineiros de nosso jardim e que muitas vezes nos preocupamos com o jardim dos outros. Daí as ervas daninhas tomam conta, matando as nossas sementes. Exatamente. Gastamos tanta energia olhando o outro, criticando o outro, julgando o outro e esquecemos de nós mesmos. Porque é muito mais fácil, Nailza, eu criticar o outro. Porque quando eu critico o outro, eu não estou precisando mudar de postura. Mas quando eu olho para mim mesma e eu vejo as minhas chagas e as minhas mazelas, eu preciso me modificar. Eu preciso mudar de atitude. E esse enfrentamento não é fácil. Esse olhar para si mesmo é doloroso demais. Como é difícil perceber que ainda somos repletos de orgulho e de egoísmo, que não suportamos a menor crítica, mesmo quando ela é construtiva, objetivando o nosso bem. Como é difícil lidar com isso, assimilar uma crítica. Então, tudo isso dói, mas sem esse enfrentamento e sem essa consciência de que eu só evoluirei através das minhas obras para com o outro, eu não chegarei ao meu objetivo, que é felicidade e perfeição, ok? A Meg diz: tudo o que tenho é da vontade do Pai, então fazemos por onde honrar esses direitos em favor do bem comum, em ajuda do nosso espírito e corpo, segundo o nosso conhecimento. Exatamente. Soraya coloca: temos que fazer diferente e plantarmos amor e caridade. Temos que fazer diferente. Nós que já temos o conhecimento, temos por obrigação de fazermos diferente, ok? O Espiritismo me abriu os olhos, refletindo sempre. Coloca aqui a Débora para nós. Oi, a Luana dando boa noite. Tudo bem, Luana? Boa noite. Faz tempo que começou a live, começou às 21 horas, horário de Brasília, e finalizaremos às 22 horas. Sempre segunda-feira, Luana, às 21 horas, horário de Brasília, temos live aqui, tá bom? Então, meus amores, vamos iniciar o último tema dessa noite. Reconhece-se o cristão pelas suas obras? Então, vamos lá. No item 16, acompanhe aí. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o que é mesmo fazer a vontade do Pai? O que significa mesmo fazer a vontade do Pai? Hein? Vão respondendo aí, nós sabemos. Fazer a vontade do Pai é vivenciar a lei de justiça, de amor e de caridade.
Então ele diz: escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Esse momento de ouvir chegou, vai ao encontro do que nós estávamos vendo no item anterior, quando ele diz: ouvem, mas não ouvem, não escutam verdadeiramente. Ele diz: chegou o tempo de ouvir, chegou o tempo do despertar, chegou o tempo, a Débora coloca, ser caridoso e fraternal. Isso é cumprir a lei de Deus, exatamente. Ser amoroso, exatamente. Caridade, como diz a Soraya, exatamente. Então, ele nos diz: chegou a hora do despertar, chegou a hora de ouvir. Não podemos, não temos mais tempo para retardarmos esse momento de mudança, de reforma íntima indispensável ao progresso da humanidade. A Terra está caminhando, a Terra em pouco tempo será um planeta de regeneração. E nós ficaremos aqui? Teremos trabalhado, teremos crescido, teremos nos modificado? Ou teremos permanecido no mesmo caminho de erros e de sombras? Meg coloca fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente, fazer o bem sem buscar retribuição. Então, ele diz aqui, vamos continuar. Ele diz: basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras, não pela forma como se trajam, como se vestem ou pelos conhecimentos que dizem possuir, mas pelas suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nenhuma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. O que o Jesus quis nos dizer com essa passagem também? Ele quis mais uma vez nos dizer que todo aquele que ainda não conhece a sua palavra, que ainda tem o coração tomado pela maldade, pelo orgulho, pelo egoísmo, esses corações, como ainda estão enegrecidos em seu interior, não podem, são árvores ainda ruins, e os seus frutos, consequentemente, serão ruins, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Então, se eu sou ainda um espírito enegrecido, repleto de equívocos e de mazelas, é o que eu passo ao outro. Se eu sou luz, eu transmito luz. Então, quando ele diz aqui, toda árvore que não dar bons frutos será cortada e lançada ao fogo, significa dizer que, se esses corações que ainda optam pelo erro, mesmo tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, porque todos nós temos, o Evangelho está aqui, à nossa disposição, através de vários livros, através da vinda de Jesus, está aí, não aprende quem não quer. Se ele diz, se ainda assim tu optas pelo caminho do erro, virá prantos e ranger de dentes, virá dor e sofrimento para ti. Por quê, filho querido? Porque tu não quiseste aprender e crescer com o amor, com o exemplo do outro, com a minha palavra. Tu vais, então, precisar crescer pelas mãos poderosas da dor. Então, quando ele diz, essa árvore vai ser cortada e lançada ao fogo, porque o fogo queima. E o fogo, quando queima, purifica. Através da dor que purifica, nós iremos crescer, nós iremos evoluir, nós iremos nos transformar para melhor. E seguiremos para o caminho do progresso, que é a destinação de todos nós. Então é isso que Jesus diz. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Que tipo de árvore nós somos? Que tipo de árvore nós somos? Evelyn, hoje eu sofro muito. Hoje a dor ainda me acompanha. Muitas vezes não a dor física, mas as dores morais são terríveis. Isso é um indicativo de que
Provavelmente, claro que cada caso é um caso, eu não estou generalizando, mas é uma probabilidade grande de que no passado eu tenha agido de forma equivocada, tenha sido uma árvore que deu frutos ruins e que foi lançada ao fogo. E hoje passo pela bênção da dor para poder ser uma árvore boa e poder dar bons frutos. Agora, hoje eu estou colhendo o ontem. E eu vou colher amanhã o quê? O hoje, o que eu plantar hoje, o que eu fizer hoje. Então, mais uma vez, eu sei que o que eu fizer hoje vai interferir, vai influenciar no meu futuro, tanto na erraticidade, tanto na vida atual quanto na vida futura. Então, eu preciso começar a ser uma árvore boa, eu preciso começar realmente a dar bons frutos, o quanto antes, se eu quero ser feliz, se eu quero deixar de colher prantos e ranger de dentes, se eu quero deixar de ser lançada ao fogo, de ter o meu ser queimado pela dor e pelo sofrimento. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Nenhum de nós gosta de sofrer. Mas o sofrimento, a falta dele, a interrupção dele, está nas nossas mãos. Só que nós, muitas vezes, queremos que o sofrimento cesse sem fazer esforço. Queremos que o sofrimento cesse por misericórdia divina. Claro que Deus é misericordioso e claro que Deus alivia a nossa dor, mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso caminhar. Eu vou ficar o tempo todo esperando a misericórdia do Pai sem caminhar? Não. Deus sabe que eu preciso da dor. Se eu não caminhar por conta própria, então a dor vai vir. Como aqui o Edmar coloca, a dor é o recurso do progresso. A dor é o recurso do progresso. E ele, quando necessário, vai ser utilizado? Vai. Para nós ainda, espíritos muito imperfeitos no planeta Terra, a dor é necessária, indispensável, fundamental, essencial. Nós ainda não temos condições de progredir sem a dor. Não na condição que nos encontramos, não no entendimento pequeno que ainda temos, e muito menos, não na falta de caridade, na falta de exemplificação do Evangelho que vivenciamos todos os dias. Sem a dor, nós estaríamos ainda na idade da pedra, com certeza. Então precisamos dela, e Deus sabe disso. Mas amanhã tem que ser diferente. Mas eu digo amanhã, amanhã mesmo. Já temos que fazer diferente. A dor foi importante para nós até ontem. A partir de agora, é atitude no bem, é mudança de atitude, é decisão de querer ser melhor, de progredir, de mudança, ok? Aqui a Bruninha nos diz que nós somos os autores da nossa vida e nossas situações, emoções que nos trazem aprendizados valiosos para fazermos nosso melhor. Certamente nós somos os autores das nossas vidas, e aqui eu digo todas elas, de todas as reencarnações, na vida atual e na vida futura. Então, está tudo em nós. O poder de transformação está em nós. E Deus nos diz isso aqui. Então, continuando, ele diz: eis as palavras do Mestre, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Quais são os frutos da árvore do cristianismo? Como foi muito bem colocado por alguém hoje no estudo, que antes de nós sermos espíritas, nós somos cristãos. E é a mais pura verdade, todos nós temos a responsabilidade de fazer com que a árvore do cristianismo, com todos os seus ramos, possam trazer a sombra para toda a humanidade. Hoje, esses ramos já cobrem muitos corações. Mas, por outro lado, quantos ainda estão fora da sombra benevolente, caridosa, acalentadora do cristianismo? Muitos. E aí entra a nossa ação, entra a nossa responsabilidade. Precisamos trazer mais corações para também serem amparadas pela doutrina, pelo Evangelho. Temos tanto a fazer, temos tanta dor a ajudar a amenizar. Precisamos
fazer o bem, precisamos fazer a caridade. Deus espera isso de nós. A Bruninha diz, podemos a todo momento mudar a nossa realidade. Estava precisando dessa palavra para me dar essa injeção de ânimo e de esperança. Que bom, Bruninha, o Evangelho realmente tem essa força. E essa reflexão, ela é necessária, porque é difícil para nós sairmos da nossa comodidade. Difícil. Mas, se não sairmos dela, enfim, perderemos uma oportunidade única. E para termos outra, demora. E mesmo que tenhamos e vamos ter, onde será essa oportunidade? Na Terra? Ou em outros planetas menos evoluídos que a Terra? Não é? Então ele continua aqui. Os frutos da árvore da vida, do cristianismo, são os frutos da vida, da esperança e da fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas ele diz, mas quão poucos os colhem. É o que ele diz, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O cristianismo está aí, distribuindo os seus frutos de verdade, de vida, de fé e de esperança. E vejam, o verdadeiro cristianismo que eu estou falando aqui. Eu não estou falando do cristianismo deturpado, que muitas religiões, na realidade, deturparam muitas vezes a palavra do Pai. Mas eu falo do verdadeiro cristianismo, daquele da simplicidade, do amor ao próximo, da caridade verdadeira, não da busca por, digamos assim, coisas materiais ou apenas situações ou apenas rituais exteriores, quando não há reforma íntima. De nada adianta rituais exteriores, de nada adianta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, se não houver a mudança íntima. Ok? Então ele está nos dizendo, procura espalhar os seus frutos. Nós temos que espalhar os frutos, nós temos. Poucos vão colher, poucos, mas temos que fazer a nossa parte. Então ele diz, a árvore é sempre boa, os jardineiros é que são maus. Nós é que somos maus ainda, jardineiros. Então temos que ser bons jardineiros. Temos que fazer um bom curso de jardinagem para realmente espalhar de forma adequada os frutos do Pai. Então eles disseram, por que nós somos maus jardineiros? Aí ele vai dizer, porque nós deturpamos os frutos. Aí ele vai dizer, eles quiseram conformá-la à sua ideia. Nós, muitas vezes, deturpamos as religiões, deturparam as palavras do Mestre, as mensagens do Mestre. E, consequentemente, os frutos ficaram o quê? Ruins, comprometidos. Por culpa da árvore? Não, dos jardineiros. Então ele diz, eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão ele procura o fruto da vida na árvore da vida. As folhas caem secas, a mão do homem de tanto manejá-las, queimou-as. Então vejam, nós não podemos mais fazer isso. Então ele vai finalizando. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Vamos fazer isso? Vamos realmente, quando ele diz aqui, deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Por isso ele diz, meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. E quando ele diz aqui, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, mas seguem com aqueles que vos conduzem às sombras, ele quer nos mostrar quantos de nós
não vivem desanimados, desacreditados com o mundo, desacreditados com o Brasil, desacreditados com o governo, desacreditados com a humanidade. E aquele sentimento de descrença, de tristeza, sabe, de se sentirem vencidos, começa a tomar conta de todos. E não pode, nós não podemos nos deixar contaminar por esse pensamento de descrença. Nós precisamos ser aqueles otimistas, nós precisamos ser aqueles que acreditam, nós precisamos ser aqueles que arregaçam as mangas e dizem: eu vou fazer a minha parte. Porque se eu conseguir modificar para melhor a vida de uma criatura na face da terra, já valeu a pena. Por quê? Porque eu não posso me contaminar com aquela infelicidade. Se todos estiverem descrentes, como é que o mundo muda? Como é que as coisas vão sair do seu estado de coisas que nós estamos avaliando? Isso não vai acontecer. É necessário que exista aquele corajoso, aquele que não se deixa vencer pelas dificuldades, aqueles que trabalham para superar as adversidades da vida e saírem delas mais fortes, aqueles que, como a hidra, gosta do caos, busca o caos, porque a hidra, aquela serpente, quando você corta uma cabeça, surgem duas, então ela surge do caos mais forte. Nós precisamos ser assim. Precisamos ver na dor algo que nos faz melhor, que nos engrandece e não que nos apequena. Por isso, ele nos faz isso aqui. Busca, te afasta daqueles que só te apresentam as dificuldades do caminho, porque esses não te levam para o progresso, esses não te fazem crescer, só te fazem, digamos assim, te levar para a queda. Busca aqueles que te conduzem à sombra da árvore da vida, que são aqueles que acreditam, que confiam, que trabalham, que perseveram, que não desistem jamais. E nós temos que ser assim, não desistir jamais. Por piores que estejam as condições ao nosso redor, por piores que nós acreditemos se encontrar o nosso país, o nosso planeta, o nosso mundo, temos que continuar firmes, caminhando, perseverando e otimistas. Por quê? Porque somos filhos de Deus, destinados à perfeição e à felicidade, não destinados ao sofrimento eterno, à dor ou ao inferno, entre aspas, que nós sabemos que não existe. Ok? Então, o nosso objetivo tem que ser sempre caminhar para o bem. Então, o Edmar coloca aqui: a dor sabe falar com mais profundidade, ela desloca todas as ideias do espírito, levando o ser a um outro patamar de consciência, sensibilidade e compreensão. Exatamente. E, por isso, não por outra razão, precisamos ainda muito dela. A Meg diz: nós precisamos nos despir de qualquer preconceito que possa nos atrasar, sermos melhores sempre e ter direcionamento nessa nova reforma. Meg, eu destaco aqui o direcionamento, decisão, escolha, consciência, perseverança. Eu sei o que eu quero e eu vou em busca do que eu quero. Nada, absolutamente nada, vai me tirar do meu caminho. Esse direcionamento é fundamental para que nós possamos chegar ao nosso objetivo. Ok? Vamos lá aqui mais alguns comentários dos nossos queridos amigos. Soraya diz: temos que lutar contra esses sentimentos. Muito, Meg. Precisamos, porque se nós não estivermos alertas, eles tomam conta de nós. Tomam conta do nosso coração, do nosso dia a dia, e vamos deixando o desânimo nos tomar conta de nós, realmente nos contaminar e nos dominar. E isso nós não podemos jamais. Pensamentos positivos. Olha aqui, a Bruna coloca: vibrações, ações e emoções as mais positivas possíveis. Temos anjinhos espalhados nessa terra. Você, Bruninha, é um anjinho também espalhado aqui na terra para, assim como todos nós, levar o Evangelho.
Todos nós somos espíritos de luz. Todos nós temos a centelha divina em nossos corações. Todos nós. Eu não sou melhor do que ninguém, mas já tenho, digamos assim, a consciência da minha responsabilidade perante o Pai. E vocês também têm. E lembremos, a melhor forma de nós espalharmos na terra as sementes para que esse campo floresça são com as nossas atitudes. O caminho é a exemplificação. Palavras são importantes, mas só o exemplo transforma, só o amor transforma. E assim, pouco a pouco, nós vamos conseguindo mudar a humanidade ao nosso redor. Lembrando, nosso tempo já acabou, nós já temos que finalizar, mas lembrando sempre as palavras do Mestre e o ensinamento maior do Mestre. O caminho é sempre um só: amar a Deus e amar ao próximo. Com esse, digamos assim, com esse mantra em nossas vidas, não teremos fracasso. Chegaremos à nossa vitória certamente, tá bom? Meus amores, eu é que agradeço, muito obrigada pelo nosso estudo, pela participação, pela oportunidade de nós refletirmos sobre temas tão importantes para cada um de nós, para que possamos renovar as nossas energias, renovar o nosso ânimo e continuarmos caminhando e perseverando no bem. Vamos fazer a nossa prece então? Então vamos lá. Senhor Jesus, só temos a te agradecer. Realmente, como é bom receber os teus ensinamentos. Tu, Mestre querido, és luz em nossas vidas. Que nós jamais, em momento algum, nos distanciemos de ti, porque sabemos e temos a consciência que somente por teu intermédio poderemos verdadeiramente crescer e evoluir. E é isso que desejamos, Pai, crescer. Já estivemos por muito tempo nas sombras do erro. Agora é momento de renovação, de crescimento, de esperança, de confiança e de fé. Então, que tu possas permanecer conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus amores, meus queridos amigos, muito obrigada. Uma noite linda para vocês, uma semana maravilhosa para todos vocês. E segunda-feira estaremos juntos novamente no Rosas da Justiça.